Fala rapaziada, muito bom dia a todos aí, né? Trazendo para vocês, rapaziada, o Palmeiras acertou a contratação de John Arias e já vem deixando a imprensa aí, né, desesperada, a imprensa esportiva aí, que até deixa para vocês o vídeo aí. Mas antes disso, rapaziada, já chega deixando seu like, se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Palmeiras fechou a contratação do John Arias, hein? Tudo acertado, só falta a troca das últimas documentações, 25 milhões de euros e, para mim, a melhor contratação dessa janela de transferências. Eu acho o John Arias um jogador muito decisivo, um jogador que chama a responsabilidade e que muda um time sozinho, e o exemplo disso foi o John Arias no Fluminense sendo o cara do título da Libertadores de um time totalmente desacreditado. John Arias estava no futebol inglês, 25 milhões de euros e acaba sendo aí bem mais barato até do que as outras grandes contratações do Flamengo e do Cruzeiro. O Jefferson, que custou 30 milhões de euros, e o Lucas Paquetá, que custou 42 milhões de euros. Fechado com o Palmeiras, trazendo a informação aqui para vocês, e foi decisão do John Arias, tá? Ele quis o Palmeiras, ele não quis o Flamengo, até pela identificação que ele tem com o Fluminense. Ou seja, partiu do jogador, tem tudo para se tornar uma pessoa ainda mais, um jogador ainda mais identificado com a torcida do Palmeiras depois disso. Eu quero saber do Tetra. O Arias entra no lugar de quem nesse time do Palmeiras, Tetra? Com todo mundo à disposição, vai sobrar para quem? Esse que está atrás de você, que é competente, o Abel, vai ter que encontrar um jeito de jogar com o garoto, com o Alan e o John Arias. A melhor versão do Arias é justamente no setor que o Alan está jogando, o lado direito. Ele se destaca muito no Fluminense, fazendo essa função, mas se você for ver ele na seleção colombiana, ele joga por dentro também. Muitas vezes joga por dentro. Então, assim, tem o Paulinho para voltar, para ganhar ritmo. No meu time ideal, todos em forma bem fisicamente, eu jogaria com todos esses caras. Aí, assim, você tem dois volantes, o Andreas Pereira e o Marlon. Perfeito? Sim. Então, você vai ter que jogar com mais 4. Alguém vai ter que ser sacrificado. De repente o Maurício, que fez um gol, de repente eu não vou começar com ele. E quando o Paulinho voltar? Vai sobrar para quem? Vai sobrar para o Flaco Lopes? O Tigrinho acho que joga. Então, assim, o John Arias chegando com a contratação com valor que chega para jogar. Tem que depois mostrar, provar, o Abel tem muito disso. Mas eu não tiraria o garoto. Então, nesse momento que o Paulinho está fora, o meu quarteto ofensivo seria o Arias com o Alan, o Tigrinho, o Vitor Roque e o Flaco Lopes, com 2 volantes. Agora, o Paulinho em forma, bem, o Paulinho que a gente conhece, para mim é titular também. Aí é uma dor de cabeça para o Abel. Nosso Paulo Vinícius Coelho trouxe hoje a informação de que já trabalham com a possibilidade do Paulinho em boas condições apenas depois do Mundial, apenas depois da Copa do Mundo de Seleções. Mas, de qualquer maneira, Pascoal, essa escalação do Zinho mesmo, o Marlon Freitas, com Andreas Pereira, Alan e Arias, Flaco e Tigrinho, olha... A minha essa escalação sai o Flaco e entra o Paulinho. Paulinho, bem fisicamente, é melhor do que o Flaco. Sim. Para mim, a escalação é essa. E é um baita time, né? É um baita de um time. Tem um ótimo treinador, o Abel, não precisa nem falar sobre isso. Mas aí você vai ter algumas variantes que o Palmeiras não tem agora. E como vai ser... Porque o Abel gosta do jogador fazendo muitas aquela função ali, o movimento e tal. O John Arias tem uma versatilidade, o vovozinho falou já, né? Na seleção joga por dentro, no Fluminense ele jogou de quase todas as posições, por fora, por dentro, pelo lado, centralizado, quase atrás do camisa 9. Essa versatilidade que o John Arias tem, eu acho que
talvez o Andréas Pereira tem, de jogar um pouquinho à frente, O Andréas pode jogar de segundo volante, pode jogar de meia. Talvez ele, mas essa versatilidade de John Arias vai ser... É importante o Abel saber utilizar isso. Sim. E quanto vigor, hein? Alan e John Arias pelos lados. Nossa Senhora, hein? É um bom time. Publicou a informação de que o Flamengo tentou entrar no negócio para inflacionar o preço do Palmeiras. Eu fui checar e a informação é corretíssima, aconteceu exatamente isso. E aí, Palmeiras, como é que você lida com isso? O Palmeiras acha normal, porque ele mesmo, Palmeiras, quando foi tentar tirar o Bruno Henrique, sabia que ao fazê-lo ia obrigar o Flamengo a gastar mais com o Bruno Henrique. Né? Então esse tipo de situação é normal, um está mirando o outro. Então o Flamengo entra na parada com esse objetivo de inflacionar, tornar mais caro, o Palmeiras acha que é do jogo, a informação que eu tenho é que o Arias não tinha interesse, Arias, em jogar no Flamengo, por causa da rivalidade com o Fluminense, e está propenso agora, está analisando agora, jogar no Palmeiras. Como vocês sabem, ele havia prometido voltar ao Fluminense. Mas a proposta do Fluminense não igualou os 25 milhões de euros do Palmeiras. Então não tem negócio com o Bournemouth. O negócio é com o Palmeiras. O Wolverhampton. O negócio é com o Palmeiras. E agora está em detalhes finais de convencimento do Arias. Havia um desejo da família de seguir na Europa, mas o clube está sendo rebaixado com a pior campanha da história. Vai jogar a Série B do Inglesão. O clube também não quer muito que ele fique. Então a tendência é que o Arias, mesmo não sendo o plano A dele, volte para o Brasil e vá morar em São Paulo defender o Palmeiras, porque o Fluminense não igualou. E acho que o Fluminense fez certo também, porque a realidade financeira do Fluminense é diferente da do Palmeiras. Então o Fluminense hoje, para o Fluminense hoje, esses 25 milhões de euros não fazem o menor sentido. Ele vendeu por 17, como é que ele vai recomprar um jogador um ano depois de uma má temporada por 8 milhões de euros a mais? Para o Fluminense não faz sentido. 20? Eu não sei exatamente quanto o Fluminense ofereceu, mas garanto que ele não igualou. Não sei exatamente quanto. Sim. Mas ele não igualou. O Flamengo conseguiu O GE publicou 20 milhões. Oi? O Flamengo conseguiu inflacionar? O Palmeiras vai pagar mais do que pagaria? O Flamengo ofereceu 22. Obrigou o Palmeiras a subir um pouquinho e chegar a 25. Isso aconteceu. Você acha isso normal? Acho que é do jogo. Não, eu acho que não. Eu acho que é ridículo, cara. Os dois times fazerem isso. Eu acho que é do jogo. Eu acho que é uma prática comercial que acontece em qualquer ramo de atividade. Comercial se esse é o objetivo, apenas inflacionar o mercado. Não, eu não falo pelo Flamengo. Eu não falo pelo Flamengo. Eu faço uma leitura que é do jogo, porque o próprio Palmeiras, quando fez uma proposta para o Bruno Henrique, sabia que isso ia obrigar o Flamengo a pagar mais pelo atacante. Ridículo. Enquanto esses clubes... Ridículo. Enquanto você não pensar como liga, você não criar fair play financeiro, passa por isso também, você não respeitar mercado, competir é uma coisa. Mas peraí, você entrar só isso para aqui inflacionar... está dentro do fair play financeiro, o Palmeiras não está se endividando para trazer o Arias. Eu falo da nem competição. O Flamengo. Rizek, esses clubes, se tem dois clubes hoje que não precisam se preocupar com isso, são esses dois. O dinheiro que eles geram é do futebol, cara. O Palmeiras arrecadou 1,6 bilhão de reais ano passado, o Flamengo 2,5. Esses clubes não têm problema de fair play financeiro. Mérito deles, inclusive. O futebol está virando monopólio, né? O futebol está virando jogo de mercado imobiliário. Não, cara, os outros clubes é que deviam mirar Flamengo e Palmeiras em vez de ter inveja. Como é que eu chego lá? Porque potencial eles têm. O Corinthians não tem potencial para ser um Flamengo? O São Paulo não tem potencial para estar, no mínimo, numa situação igual a do Palmeiras? Claro que tem. Só que são clubes piores administrados do que os dois nos últimos anos. É porque esse jogo de banco imobiliário, daqui a pouco você cai na casa errada, você precisa voltar a 10 casas. Então, o risco que você corre daqui a pouco é de você perder a mão porque você está na ambição de procurar e de gastar demais. No caso do Palmeiras e de Flamengo, não é demais, eu sei que está dentro do orçamento. O risco que a gente corre como liga é enlouquecer o mercado ao ponto de ele se tornar inviável. Quando ele se torna inviável, ele talvez fique bom para um ou dois, mas daí você perdeu o mercado. Lá na frente, assim, você acha que o Flamengo vão voltar a casa? Eu discordo de você. Assim, não estou dizendo que eu faria a mesma coisa que o Flamengo fez. Não sei se eu faria, até porque eu não sou dirigente. Eu acho que é do jogo. Você é sócio, mas concorrente. Eu não acho que o Flamengo tenha que pensar no bem do Vasco. O Vasco tem que pensar no bem dele. Não. Que o Flamengo tem que pensar, que o Palmeiras tem que pensar no bem do São Paulo. Esses clubes que se organizem, cara. Eu estou falando do bem do outro, eu estou falando do bem do negócio. Sim. Eu acho que
O futebol brasileiro deu uma enlouquecida, isso é fato. O bem do negócio, fato. Você negociar coletivamente direitos de televisão, perfeito. Você negociar mercado, você ter regras para mercado, você ter limitações, você ter respeito concorrencial. Isso tudo é bom e precisa evoluir e não chegar ao ponto que está começando a chegar, de se tornar bélico, né? Cara, eu entendo o Flamengo. Quando o Flamengo estava na Pindaíba, quem é que foi lá ajudar o Flamengo? Quando o Flamengo não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Quem não entende o Flamengo? Então, cara, hoje ele olha pro dele. Ele, por méritos próprios, não é dinheiro estranho ao clube, nem ao futebol. Por méritos próprios, vivendo da sua própria grandeza, você chegou a uma arrecadação de 2,5 bilhão de reais. Ele tem mais é que usufruir dessa vantagem que ele construiu.